Olá, quinto ano! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós veremos e estudaremos um pouco sobre o texto instrucional. Nós vimos, a semana passada, os gêneros textuais, os tipos textuais, e hoje vamos delimitar o nosso estudo ao texto instrucional, a esse gênero. O texto instrucional destina-se a fornecer instruções, tendo por isso um caráter informativo. Por isso, às vezes, vocês confundem com o texto informativo. Houve muitos erros nessas atividades porque vocês estão confundindo. Então, ele tem que ser objetivo e claro para facilitar a compreensão do receptor. Esse texto ele apresenta vários gêneros, como as receitas culinárias, instruções de montagem ou uso de equipamentos, bula de remédios, montagem de brinquedos, o passo a passo de montagem de um brinquedo. O texto instrucional ele serve para explicar quais os procedimentos e executar de forma a realizar determinada ação ou aplicar determinado produto. A estrutura do texto instrucional ela deve ser bem simples e acessível, de modo que o receptor compreenda com clareza, compreenda facilmente o que o texto está instruindo a fazer. A leitura deve proporcionar ao leitor uma série de instruções que lhe permitam concretizar a sua ação, concretizar de forma correta, a ação, ainda que seja pela primeira vez. São exemplos as receitas culinárias, as posologias dos medicamentos ou bula de remédio, como a gente mais conhece, instruções de montagem de brinquedo, muito comum no nosso dia a dia. Então, esse texto, esse gênero textual, ele está presente no nosso dia a dia. Vejam aí as montagens de brinquedo, no passo a passo, Normas de conduta, isso é muito comum. Principalmente agora nesses tempos de pandemia, nós podemos perceber que a questão de como higienizar as mãos de forma clara, como aqui nós podemos perceber nesse texto, nós temos presente o recurso gráfico, que são as imagens, para facilitar nossa compreensão. Nós temos presente a enumeração, que é a enumeração do 1, 2, 3, 4, de forma a você ir no passo a passo, E temos o texto escrito, de forma verbal, para melhor compreensão. Então, isso caracteriza o texto instrucional, esse passo a passo, Isso caracteriza a enumeração, os recursos gráficos e o texto. São características básicas do texto instrucional. Nós também temos as regras de trânsito, as placas de trânsito presentes também no dia a dia, que nos instrui o momento de atravessar a rua, como atravessar a rua, o lugar certo, onde estacionar, onde não se deve estacionar. Então, são instruções. Temos também algumas leis, as leis que nos instruem a como se comportar em determinadas situações. Também é um gênero textual presente também no dia a dia, As leis. O texto instrucional, ele tem uns tempos verbais, Ele caracteriza-se pelo recurso dos tempos verbais, principalmente o modo imperativo, que é aquele modo verbal, é o tempo verbal que nos instrui a fazer algo. É aquele tempo verbal que nos coloca a fazer algo, como aqui podemos ver, muito presente nos textos. Aqui temos, apertar, nós temos nas receitas culinárias, o modo de fazer, juntar, junte, juntar. Então, é sempre de forma imperativa, nos dando sempre uma ordem, É de forma a dar ordem, de forma a nos instruir. Então, é muito comum esse tempo verbal, o modo imperativo, que nos dá ordem. Por exemplo, aqui, como eu citei, o apertar, juntar, confeccionar, são exemplos.
Então, alguns textos instrucionais destinam-se a aplicar também procedimentos de segurança ou de uso em caso de emergência. Daí que eles devem ser simples e claros, né? Sempre tem que ser curtos e claros para facilitar a compreensão, principalmente no caso de emergência. Por exemplo, ao se utilizar um extintor, no caso de emergência. Então, ali tem as instruções simples que qualquer pessoa que nunca utilizou pode observar pela imagem, pela leitura e o passo a passo para utilizar. Então, tem que ser de forma clara, simples, para o receptor compreender, né? Então, o texto instrucional é basicamente isso. É um texto que tem por objetivo instruir, mostrar como algo funciona. É um texto que passa alguma instrução, né? Então, tá aí mais informações sobre esse gênero textual para a gente não confundir, certo? Então, saber ler e compreender um texto instrucional pode nos ajudar-nos no nosso dia a dia. Como eu falei, esse gênero textual ele está muito presente no nosso dia a dia, né? Então, podemos aprender e fazer tudo aquilo que ainda não experimentamos, certo? Agora vocês vão para o caderno de atividades do PAIC, volume 2. Vamos para o texto 5, das páginas 114 a 117. E vamos realizar a nossa atividade. Bons estudos a todos!